Há muito e muito tempo, no Japão antigo, havia uma vila no meio das montanhas cercada por uma floresta. Nessa floresta, uma das florestas, havia uma lagoa, mais ou menos pequena, na verdade, uma laguna, no qual, nessa laguna, morava um kappa. Esse bichinho que vocês estão vendo aí. Bichinho, o kappa é um monstro do folclore japonês, um duende do folclore japonês, às vezes referenciado como um animal de carne e osso de verdade, em outras vezes como se fosse um duende, também sólido, não é um fantasma, sabe, que tu passa a mão e intangível, não, uma coisa sólida, só que um monstro de origens misteriosas. O fato é que uma hora dessa eu vou contar toda a história do kappa com todos os detalhes. Hoje é só uma lendinha do kappa, a lenda de Amagoi Kappa. O kappa que... Kappa no Amagoi, o kappa que pediu chuva. Pois bem, esse danadinho que está aparecendo nas imagens, Cupinchas, ele era um kappa muito maldoso. Uma maldoso barbaridade, daninho. Esse danado aí, ele destruía as plantações. Ele arrastava as pessoas para dentro da água. Enfim, fazia mil umas estripulias, travessuras. Danado, uma barbaridade, nervoso, que as pessoas tinham até medo. Tinham medo de chegar perto dessa laguna por causa desse kappa, esse monstrinho aí. Pois bem, certa feita, um monge viajante esteve nessa aldeia e ficou sabendo da história desse kappa, que destruía plantações, tacava fogo nas plantações, roubava legumes, nabos, enfim, sacaneava com o povo, puxava até os cavalos para dentro d'água. Esse monge viajante indignado, um monge budista indignado, quer saber? Vou lá conversar com esse kappa. E se dirigiu e chegou até a laguna. Na beira da laguna, esse monge começou a gritar: kappa, 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 repetidas vezes, chamando o kappa. E ficou, e não parava mais. O kappa, por sua vez, na água: coisa chata, esse cara não vai parar de ficar me chamando. Assim que o kappa decidiu dar um susto nesse monge, pegou e, saltou da água em frente ao monge, para ver se assustava o monge. E fez sinais, e fez, entende? Rosnados, grunhidos. E o monge, muito longe de ficar assustado, sorriu. Olha o sorrisinho do monge. E aí que o monge perguntou para esse monstrinho: ô kappa, eu soube que tu anda fazendo muitas maldades, muitas travessuras. Eu queria saber por que tu faz tantas maldades, tantas travessuras. Qual a razão de tantas maldades, tantas travessuras? Repetir tudo isso aqui, gente, porque é o jeito antigo de se falar no Japão, viu? Era assim que falava, tudo embolado assim, sabe? Enfim, por que, kappa, que tu faz tanta maldade? E se sentou o monge. O kappa ficou surpreso. Era a primeira vez que um humano se dirigia a ele, não com violência, com ódio, nem com nada, nem com discriminação. Pegou ele tratando de igual para igual. O kappa se sentou e decidiu desabafar com o monge. Olha, o negócio é o seguinte, a minha vida inteira eu sou sozinho e eu observo os humanos e vejo que os humanos, eles pertencem a um grupo e eu não faço parte dos humanos, apesar de ter esse corpo, eu não sou um humano e sou, rejeitado pelos humanos. Por sua vez, quando eu nado eu vejo os peixes também me rejeitam, porque eu não sou um peixe. O mesmo acontece com as tartarugas, apesar de eu ter uma carapaça nas costas. Enfim, eu não encontro um lugar no mundo. Isso me deixa tão irritado que eu perco a cabeça e saio quebrando tudo pelo caminho. O monge então compreendeu as razões e explicou para o kappa: meu amigo, acontece que isso é reflexo de uma vida passada. É um monge budista, viu? Tu fez más ações em uma vida passada. E isso está se refletindo na tua vida atual.
E se tu não tomar cuidado nessa vida, tu pode reencarnar, renascer como um ser ainda pior do que a tua atual situação. O Kappa pensou, refletiu e perguntou para o monge: o que eu posso fazer então para renascer no futuro como um humano? Porque o que eu posso fazer para renascer como um ser humano no futuro? E aí que o monge: olha, o que tu tem que fazer são boas ações nesta vida. E o Kappa ficou pensando, pensativo. Só esse conselho. E o monge foi embora, pelo mesmo caminho de onde ele veio. E lá ficou, pensativo, pesaroso, refletindo. Fazer uma boa ação para poder reverter o karma dele. Acontece que entrou o verão naquela época nessa região. E foi uma daquelas secas tremendas. Os rios secaram, faltou água, as plantações estavam morrendo. Uma seca brutal assolou aquela região ali. E, naquele desespero, as pessoas daquela aldeia próxima a essa laguna começaram a pedir chuva. Aqui que eu vou colocar um efeito especialzinho, não se assustem, tá? Esse é o jeito antigo, Shinto, tradicional japonês, de pedir chuva. São sacerdotisas Miko antigas, Shintós, xamãs, pedindo chuva no alto de torres. E as pessoas daquela aldeia pedindo, implorando, ajoelhadas por chuva, para ver se os deuses enviavam chuva. E olha lá as pessoas, agachadas, prostradas, desesperadas, esperando por chuva. Pois bem, esse ritual todo atraiu a atenção de ninguém menos que o Kappa. Chega a dar medo, né? Mas na verdade é um lamento, na verdade, né? Seria como a dança da chuva dos indígenas, sabe? No Japão antigo. É mais uma canção, mais uma cerimônia do que uma dança, igual a dança, parecida com a dança da chuva que a gente tem na mente, né? Dançar na volta e tal. É mais uma cerimônia, um ritual. Até hoje ainda é levado a cabo em alguns lugares no Japão, viu? Essas cerimônias de chuva. O Amagoi. E aquele rebuliço todo atraiu a atenção do Kappa, que desceu, saiu da floresta e começou a caminhar em direção a essa aldeia. E lá chegando viu as pessoas, a sacerdotisa lá em cima, a xamã lá no alto, pedindo chuva. E ele se aproximou, chegou perto das pessoas, sabe, com cara de quem não quer nada, quando ele foi avistado pelos humanos no meio da multidão. Kappa! Gritou uma. E todo mundo se amuvucou em cima do pobre do bicho. Isso mesmo, Cupente. O povo regaçou esse monstrinho na porrada. Mas linchou ele. Sabe? Regaçou, deu porrada, pontapé, soco. O povo estava estressado, acumulado, sabe? Numa frustração tremenda que decidiu descontar no monstrinho Kappa, como se ele fosse o culpado daquela seca. Finalmente o povo se acalmou. Por incrível que pareça, o bichinho não morreu. E ele... Olha, o pau comeu ainda. Até as velhinhas bateram, até as crianças bateram nesse monstrinho. Finalmente as pessoas se afastaram, amarraram o Kappa com uma corda. Ele lá todo ferido, machucado. Ele fez um pedido inusitado para as pessoas. Ele, num fio de voz, disse o seguinte: humanos, permitam que eu peça chuva também. Todo mundo estranhou, porque ele era maldoso, só fazia maldades. Deve ter alguma armadilha aí. Não, sim, até que decidiram. Não, vamos colocar ele para pedir chuva então. Ergueram ele até a torre, depois de pedir chuva. E lá no alto, esse Kappa começou a falar: Deus, eu tenho tido uma vida de muitas maldades. Assim que eu gostaria de trocar a minha vida em troca de chuva. Porque eu posso ser maldoso e ter tido uma vida inteira de maldades. Mas as pessoas não têm culpa. As pessoas chegam a ser idiotas de tão honestas.
assim que eu peço chuva por eles. E leve minha vida embora. Pode me matar, mas dê chuva para eles. E ele ficou nesse lamento, repetindo, negociando com os deuses durante dias e noites, para tentar trocar a vida dele por chuva. E seguiu, repetindo aquele lamento. Chuva, peço chuva, peço chuva. Até que alguém, vendo que ele passou vários dias, esse capa, sem comer e sem beber água, ele até ressecou, né? Porque o capa é da água como se fosse um sapinho, não pode pegar muito sol. Ressecado já no fio de voz, sem garganta mais para falar, ele continuou repetindo. Uma vida inteira de maldades. Minha vida não vale nada. Mesmo assim eu peço, troque minha vida por chuva a essas pessoas. Dê esperança de chuva a essas pessoas. E, no meio daquele sol todo, alguém começou a se condoer com o pedido daquele animal, daquele monstrinho, e começou a pedir junto com ele. Uma pessoa. Logo foram 2 pessoas. 3 pessoas e mais. Daqui a pouco a aldeia inteira estava pedindo, com muita humildade, todos unidos, pedindo por chuva. E o capa lá no alto, repetindo a estranha oração dele, de trocar a vida dele por chuva. E eis que, Necopenchas, o céu se fechou e começou a cair aquelas gotas grossas de chuva. E grossas de chuva, e virou uma verdadeira cachoeira em cima das pessoas. Como se os portões do céu tivessem se aberto. E choveu, salvando plantações, salvando a vida das pessoas. Todos contentes e alegres. Alguém subiu lá no alto da torre para encontrar o capa mortinho da Silva. Desceram ele com muito respeito, com muito cuidado, colocaram entre as pessoas, trouxeram arroz, legumes, verduras, colocaram na volta desse monstrinho e fizeram o tomurai, fizeram o velório desse monstrinho a noite toda, em agradecimento ao pedido de chuva que foi atendido. No final daquele verão, Cupenchas, o monge voltou a essa aldeia e lá ele soube da história do que havia acontecido. Ele então reuniu todas as pessoas e contou a história, a outra parte da história que as pessoas não sabiam. Esse capa iria se tornar humano e por isso o sacrifício dele. Sacrificou a própria vida para ver se poderia renascer como humano e o monge disse que sim, muito provavelmente ele vai renascer como humano. Fizeram então na beira do rio uma pequena sepultura simbólica e durante gerações e até hoje em dia essa história é contada, a história de Capa no Amagoi, o capa que pediu chuva. Bonita, né, Cupenchas? A historinha, né? Então, bonitinha a história, né, Cupenchas? Essa é a história do Amagoi Capa. Detalhe, Cupenchas, alguns detalhes aqui dessa história é o seguinte. As pessoas que estão pedindo chuva ali, que aparece ali, que eu falei com a sacerdotisa Shinto, na verdade é o xamanismo japonês, viu? Enquanto que o monge é budista. Dentro dessa história existem 2 elementos fortes, viu? O budismo, vidas passadas, budismo antigo, né? Vidas passadas, enquanto que as pessoas pedindo chuva, bem primitivo, shintoísmo antigo japonês, viu? Bonita, né, historinha? É uma lenda, né? Só que em algumas regiões do Japão a história continua sendo repetida até por uma questão de, como se diz, de tradição e de respeito a esse monstrinho, esse capa que pediu chuva.